Dois assuntos. Primeiro, falando sobre o ministério da Santa Avó Rosa, como coluna no santuário de Deus. Irmãos, coluna, nós sabemos, todos sabem o que é uma coluna. Coluna é o que dá sustentação a um edifício. Se construir uma casa, irmãos, um templo que nem esse aqui, e não tiver colunas resistentes, quando der um vento, provavelmente vai cair o prédio, vai cair essa casa. Porque ele resiste a todas as intempéries? É porque os construtores, quando fizeram esse edifício, eles trabalharam muito bem nas colunas para sustentar este prédio. Por isso que Jesus, irmãos, Jesus ele tinha costume, nós sabemos que todos os ensinamentos de Jesus, ele usava parábolas. Isto é, ele contava fatos, narrando até mesmo pequenas histórias. Porque nós, irmãos, nós temos muita dificuldade de aprender pelo ouvir. O ser humano tem muita dificuldade de aprender ouvindo. Nós temos mais facilidade para aprender vendo com os olhos. Então, quando Jesus contava uma parábola, ele contava uma pequena história, narrando um fato, porque a pessoa ouvindo, ele ia acompanhando no seu pensamento, como se ele estivesse vendo. Então, Jesus achou por bem, irmãos, nesta profecia, registrar que o Consolador, quando viesse o Consolador, seria coluna no templo do meu Deus, isto é, na Nova Jerusalém, na nova igreja. E todos nós sabemos, irmãos, que o que sustenta a nossa igreja na terra, como coluna principal, é a Santa Avó Rosa. Irmãos, se nós tirarmos o nome da Santa Avó Rosa desta igreja, pode ter certeza que é questão de horas e de dia esta igreja vai desaparecer. Porque, irmãos, doutrinas, lugares onde há pessoas que falam em Deus, que procuram interpretar a Sagrada Escritura, existem milhões no mundo, milhões, eu não estou exagerando. Mas igreja, irmãos, que agrega um povo para ser testemunha de Jesus, testemunha do Consolador, é esta igreja da Santa Avó Rosa, que tem como coluna a própria Santa Avó Rosa. E nós não sabemos dizer, irmãos, para ninguém, que nós somos apostólicos, se nós não dissermos que somos da Santa Avó. Porque quando nós dizemos que somos da Santa Avó, nós estamos dizendo que somos do irmão Aldo. Nós estamos dizendo que somos da Virgem Maria. E nós estamos dizendo que somos de Deus, de Jesus, dos santos. Porque foi a Santa Avó que reuniu esta igreja, formou uma família para Deus na terra, porque esta igreja, irmãos, é como o irmão Aldo, os irmãos sabem que o irmão Aldo falava muito pouco. Ele não gostava de aparecer na frente das câmeras. O irmão Aldo era muito reservado, era o jeito dele. Mas o pouco que ele falou, os irmãos sabem o que ele disse, que sempre estamos vendo aí nos telões, que ele diz assim: nós somos uma família só. Nós somos uma família só. Irmãos, essa família é a família da Santa Avó Rosa. É a família que a Santa Avó, irmãos, formou esta igreja e nos trouxe para dentro da igreja. Então, se nós somos famílias da Santa Avó, então ela é a nossa mãe. Não é assim que nós cantamos? Não é assim que nós dizemos? A Santa Avó não é a nossa mãe? Ela é minha mãe. E eu sei que se eu falar para os irmãos, olha, a Santa Avó, ela é só minha mãe, vocês não vão gostar. Porque cada um vai dizer assim, não, mas ela é minha mãe também. Mas se ela é sua mãe e ela é minha mãe, então nós somos irmãos. Nós somos uma família. Irmãos, se nós somos uma família, embora que nós não moramos dentro da mesma casa, do mesmo lar, eu estou falando do conjunto da igreja, não só de uma congregação. Irmãos, imagine então essa família que diz que é da Santa Avó,
ama a Santa Avó Rosa, mas só ama a Santa Avó Rosa. Porque muitas vezes há pessoas, irmãos, que não conseguem compreender os seus irmãos. Ele só ama a Santa Avó Rosa e não ama mais ninguém. Às vezes não ama nem dentro da sua casa. Às vezes é um casal que convive dentro de um lar. Às vezes criaram os filhos. Já passaram longos anos juntos. Mas não se falam. Não se falam. E muitas vezes até se odeiam. Até se odeiam. Às vezes não se suportam. E às vezes até diz: eu ainda estou junto com ele por causa dos filhos. Às vezes é o esposo que fala para a esposa: eu estou junto com essa mulher aí por causa dos filhos, mas eu não suporto essa mulher. Às vezes é a mulher que fala para o marido: eu estou aqui nessa casa porque eu tenho os meus filhos aqui, mas eu não suporto esse homem. Irmãos, mas se falar da Santa Avó, os dois dizem assim: ela é minha mãe. A Santa Avó é minha mãe. Mas se vocês não se gostam, a Santa Avó não pode ser mãe de pessoas que guardam ódio, que guardam raiva, pessoas orgulhosas. Muitas vezes, irmãos, há lares onde as pessoas vivem sofrendo, brigando, não se entendem só porque são orgulhosos, porque não têm humildade, não sabem um olhar para o outro como sabendo que o outro tem as mesmas dificuldades que você tem, porque a outra pessoa também é humana, também tem suas dificuldades, mas tem suas qualidades. Tanto que tem qualidade que gosta da Santa Avó, mas às vezes o outro não sabe compreender porque ele é orgulhoso. Irmãos, e é orgulho que está destruindo muitos lares apostólicos. Não falamos do mundo, o mundo não nos pertence. Mas, irmãos, se observarmos quanta destruição de família, quanta destruição de lares, e cada um tem a sua razão. Se for perguntar, irmãos, vai dizer assim: eu separei por culpa dela. Se falar para ela, diz assim: não, eu me separei por culpa dele. Porque geralmente o orgulhoso, irmãos, ele não assume a sua culpa. Certa vez, irmãos, a missionária falando sobre essa doutrina, sobre família, ela disse que esse orgulho que destrói as famílias, ele já começou lá no começo do mundo, quando Deus fez aquele casal tão perfeito, aquele homem tão perfeito, aquela mulher tão perfeita, mas quando eles pecaram, eles já não quiseram assumir responsabilidade, porque está registrado na Sagrada Escritura, que mesmo depois que eles pecaram, Deus não abandonou aquele casal, Deus nunca abandonou a humanidade. E diz na doutrina que quando Deus chegou e perguntou para aquele homem assim, que era o primeiro homem, disse assim: por que você pecou? E ele olhou para a mulher e disse assim: foi por causa da mulher que tu me deste. Aí Deus foi e falou para ela: por que você pecou? Foi por causa da serpente que me enganou. Mas nenhum dos dois assumiu a culpa. E não foi só eles, porque até hoje é assim. Se for ver, irmãos, os lares que são destruídos, cada um tem sua razão. Mas olhar para os seus defeitos, para as suas dificuldades, para as suas fraquezas, irmãos, isso é difícil. Por isso, irmãos, que na doutrina apostólica da Santa Avó Rosa, diz que para uma pessoa ser vencedor na vida, ele tem que vencer as suas próprias fraquezas. E eu sei que nós aprendemos, irmãos, desde criança, disputar com os outros as coisas que nós queremos. Quando somos criança, nós brigamos por causa dos carrinhos, as meninas brigam por causa das bonecas, e assim nós começamos a querer um vencer o outro, mas o problema é que não fica lá na infância, é coisa de criança. Quando é adulto, irmãos, as pessoas continuam uma querendo vencer a outra, mas olhar para as suas fraquezas e reconhecer: eu tenho essa dificuldade. Não precisa falar para os outros os seus problemas, fale para a Santa Avó, é ela que sabe da sua vida, e se você não falar, ela sabe do mesmo jeito. Você falando ou não falando, ela sabe. O Santo Irmão Aldo sabe, falando ou não falando, ele sabe. Se você é teimoso, se você é orgulhoso, se você é obriguento, se você não perdoa, eles sabem. Só que se você não falar para eles, eles não podem te perdoar. Agora, irmãos, aquele que é inteligente,
a pessoa que é sábio e olha para si mesmo, ao invés de ficar apontando o dedo para as outras pessoas, seja para o seu companheiro, para a sua companheira, ele olha para ele mesmo e sabe da sua dificuldade. E todos os dias na sua oração, ele pede: Santa Avó, tenha misericórdia. Eu sei que eu tenho esta dificuldade, eu tenho aquela, me ajude. Irmãos, a Santa Avó, ela tem o poder, irmãos, para transformar a nossa alma. Isso é missão dos santos. O ser humano não consegue fazer isso, irmãos. O ser humano não consegue. A Santa Avó, ela tem o poder de santificar, de purificar. E ela consegue, irmãos, fazer desaparecer da sua alma esse sentimento ruim. E ela consegue, irmãos, purificar um casal ao ponto de os dois se reconhecerem, se perdoarem, se amarem. E olhar, irmãos, bom, eu tenho essas dificuldades, ela tem essas dificuldades, mas nós vamos se ajudar. Nós somos uma família, irmãos, e aí os lares serão honrados. Por isso que diz nesta mensagem, irmãos, que exemplo para nós é a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima. Irmãos, eu sei que as pessoas têm costume de dizer assim, que os homens têm mais tendência para serem irresponsáveis com a família. Dizem assim, o costume do mundo, que as mulheres têm mais responsabilidade e que os homens têm uma tendência de ser mais irresponsável com a família. Mas eu vou mostrar para os irmãos que isso não depende, não é característica de homem nem de mulher. Porque, irmãos, o maior exemplo na terra de família é a família sagrada. Nós sabemos que é São José e Maria Santíssima. E também a Santa Avó. Mas vamos voltar lá no tempo e lembrar de São José e de Maria Santíssima. Irmãos, quando São José foi escolhido, porque naquele tempo quem escolhia o casamento para as filhas eram os pais. Na cultura dos judeus era assim. Menina, bem novinha ainda, 10, 12 anos, os pais já procuravam encontrar alguém para ser o companheiro da sua filha no futuro. Mas eles já começavam a observar se aquele moço era trabalhador, se ele era responsável. E diz na doutrina que São Joaquim, que era o pai de Maria Santíssima, e Santa Ana, eles conheciam um homem chamado José. Embora que ele era bem mais de idade do que Maria Santíssima, ela era uma mocinha muito nova, mas ele era um homem de muita responsabilidade, um homem muito temente a Deus. Então os pais de Maria Santíssima acharam por bem que ele fosse o escolhido para casar com Maria Santíssima. Irmãos, e ele aceitou casar com aquela menina, então fizeram uma cerimônia, isto é como se fosse um noivado. Hoje nós chamamos noivado, mas na antiga lei chamava contrato mesmo, um contrato de casamento. Então São José ficou comprometido que no tempo certo ele ia casar com Maria Santíssima. E ela também aceitou, era vontade dos seus pais que no tempo certo ela ia casar com São José, isto é, com o José. E ela era Maria. Irmãos, só que passado um tempo, eles não sabiam do plano de Deus. E Deus então mandou o anjo lá falar com Maria Santíssima, que ela tinha sido escolhida para ser mãe do Filho de Deus. E ela, quando entendeu o anjo, ela aceitou, deu graças a Deus, assumiu a grande responsabilidade, e os dias foram se passando, e José, que era o namorado de Maria, ele ficou sabendo que a sua namorada estava grávida. Irmãos, se hoje isso não é normal, podemos dizer assim, uma moça ficar grávida antes do casamento, se em 2022 não é normal, imagina 2000 anos atrás, onde tinha uma lei que se a mulher cometesse adultério era morta apedrejada. E São José, quando ficou sabendo que ela estava grávida, ele pensou em fugir, porque ele ficou muito envergonhado, e ele pensou de fugir para um lugar bem longe, para que nunca mais ninguém visse ele, e que daí ele não tivesse nenhuma responsabilidade com aquilo, porque ele sabia que era um ato muito feio, uma jovem ficar grávida. Só que quando ele foi dormir, o anjo apareceu para ele no sonho, o mesmo anjo que falou com Maria Santíssima, falou: José, isso não é o que você está pensando,
O que está sendo gerado em Maria é obra do Deus Altíssimo. Cuide dela. Olha a palavra do anjo. E José acordou de manhã e ele foi lá e falou para os pais dela. Falou: quem vai cuidar da Maria é eu. É ordem de Deus. E os pais dela confiaram, porque já sabiam que ela estava gestante do Filho de Deus. Irmãos, e veja que São José começou a cuidar de Maria Santíssima, mas não como sua esposa. Maria Santíssima nunca foi esposa de São José, porque São José, quando o anjo falou para ele que o que estava gerando nela era obra do Deus Altíssimo, ele, como um homem temente a Deus, irmãos, ele passou a olhar agora a santa mãe do Filho de Deus. Não era mais sua namorada, não era mais sua noiva, não era mais sua esposa, nunca seria sua esposa, era mãe do Filho de Deus, e São José começou a cuidar dela como sua filha, a santa de Deus. Irmãos, e no dia do nascimento de Jesus, só estava lá São José, só São José. Então, irmãos, olha que São José é um homem muito honrado. Ele não era profeta, ele não era apóstolo, ele não era pastor, ele era um simples cidadão que temia a Deus e que aprendeu a respeitar a mãe do Filho de Deus. Por isso que hoje também ele é chamado de São José. Então veja, irmãos, que quando a pessoa quer ser responsável, não importa se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Se ele quer ser irresponsável, não importa se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Porque quantas mulheres também que abandonam às vezes seus filhos por orgulho, por vaidade, para viver a vida, despreza às vezes a família, e às vezes quem assume a responsabilidade é o pai, que tem que cuidar sozinho dos filhos, e quantas vezes também que é o pai que abandona os filhos, por orgulho, para viver com outra pessoa, e deixa lá sua esposa e seus filhos, às vezes passando até necessidade. Irmãos, eu sei que são coisas duras de ouvir, ninguém gosta de ouvir essas coisas, mas irmãos, se nós não zelar da família da Santa Avó Rosa, como eu disse para os irmãos, chegará um tempo, irmãos, que se nós não zelarmos da família da Santa Avó Rosa, eu sei que isso não vai acontecer, a Santa Avó não vai deixar, mas irmãos, que isso pode correr um risco de chegar um dia e esta igreja ter o nome de Igreja da Santa Avó Rosa e muitas famílias destruídas, muitos lares destruídos. Aí as pessoas do mundo vão olhar assim: ah, mas tanto faz eu ser da Santa Avó como não ser, porque o que acontece aqui acontece lá fora. O que acontece aqui acontece em outros lugares, então não adianta nada. Então veja, irmãos, que nós fomos chamados para ser família da Santa Avó, da Virgem Maria e de Jesus nosso Senhor. Eu sei, irmãos, que o ser humano, ele não é perfeito. Eu sei que nem todas as separações de casal, os dois são culpados. Nós sabemos disso. Porque embora que uma pessoa tem boa vontade de cuidar da família, mas se o outro é orgulhoso, se ilude com outra pessoa e vai embora, o que a pessoa vai fazer? Vai ficar sozinha. Isso acontece muito. Mas geralmente, irmãos, quando há destruição das famílias, é porque os dois são culpados. Os dois são culpados. Então veja, irmãos, que não estou generalizando, porque eu sei que nem toda regra tem exceção. Mas também, irmãos, nós sabemos que só tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia. Só a blasfêmia não tem perdão. Eu sei que muitas pessoas não foram felizes no seu casamento, às vezes fizeram de tudo para viver feliz, mas casaram com a pessoa errada, como dizem, porque nós não conseguimos conhecer o que está dentro do pensamento da pessoa. Às vezes casou com aquela pessoa, depois ela mudou de ideia, ele abandonou, você ficou no prejuízo. Então, irmãos, nunca é tarde para você aprender, às vezes até com duras lições, tomar cuidado. Agora, o que não pode, às vezes, irmãos, é que tem pessoas que adotam o sistema de casamento como se fosse um negócio. Todo mês, todo ano, ele está casando, separando, mas continua dizendo: eu sou da Santa Avó Rosa, eu sou de Maria Santíssima, eu sigo o exemplo de Maria Santíssima, eu sigo o exemplo da Santa Avó. Mas não foi isso que eles nos ensinaram.
Eles nos ensinaram que nós temos que honrar nossa família. O santo irmão Aldo sempre disse: nós somos uma família só. E ele zelou da sua família. A família do irmão Aldo não era da igreja, nunca foi da igreja. E ele zelou da família dele até o último dia. Sempre teve muito respeito pela sua esposa, que ela nunca foi da igreja, muito respeito pelos seus filhos, sempre teve muito cuidado pela sua família, e ele é o nosso santo exemplo dos dias atuais, nosso santo e querido irmão Aldo. Então veja, irmãos, que nós temos que lutar para defender a honra da nossa família, a honra da nossa igreja, para que nós possamos mostrar para o mundo: olha, esta igreja é da Santa Avó, venha para esta igreja, venha fazer parte desta igreja, vamos seguir a Avó Rosa, vamos seguir Virgem Maria, vamos seguir o nosso santo irmão Aldo, e assim, irmãos, nós poder salvar muitas famílias que estão no mundo sofrendo abandono, sofrendo desprezo, e às vezes estão lá porque não sabem como fazer para viver bem e ter paz. Irmãos, é muito bom aqueles que conseguem manter a sua família. É muito bom uma pessoa, depois de um dia de trabalho, ele chegar na casa, ter o seu ambiente de descanso, ter ali seu companheiro, sua companheira, seus filhos, em paz. E saber, irmãos, que a Santa Avó visita o nosso lar. Nós temos um hino que diz assim, que a Santa Avó disse para nós não faltar a reunião, que assim a nossa casa seria visitada. E ela visita a nossa casa, o nosso lar, e ela sente muito prazer em ver o respeito de um para com o outro. A família ali lutando pelo bem. Muitas vezes nem toda a família, os dois são da igreja. Às vezes um é apostólico, o outro não é. Mas se tiver paciência e humildade, vai viver bem, vai viver em paz. Chega a hora da pessoa vir para a igreja, ele vem, a outra pessoa não vem, mas respeita aquela pessoa que vem para a igreja e vive em paz, não precisa ficar brigando e destruindo a sua família. Às vezes a pessoa se ilude pensando assim: a minha família está ruim, eu vou destruir essa e vou arrumar outra. Irmãos, pode ter certeza, vai ficar no prejuízo. Problema, irmãos, como eu disse, Deus daquele primeiro casal lá que desobedeceu, Deus daquele primeiro casal, problema todo mundo tem, mas podemos viver bem e ser vencedor. E eu desejo, irmãos, que a família da Santa Avó seja cada dia mais unida e tenha sempre como exemplo essas santas de Deus e o nosso santo e querido irmão Aldo. Amém. Vamos ouvir ainda um hino antes de finalizar. Profecia Maravilhosa é o hino do coral. Eu já agradeço a presença de todos, a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito. Irmãos, e se esforce para não faltar às reuniões. Não fique em casa sem vir na reunião. É muito importante a sua presença na reunião.
Amém. Muito obrigado a sua atenção, muito obrigado a sua reverência e também aqueles que nos acompanharam online. Nós ficamos muito agradecidos por esses momentos que dispensaram em assistir a nossa reunião. E também aqueles que ainda vão assistir, também terão bastante proveito neste momento glorioso que estamos aqui reunidos. Eu convido a todos que puderem ficar em pé para nós finalizar esta santa reunião. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, nossa eterna gratidão, ó Pai, por termos esta santa igreja apostólica, um lugar tão abençoado, um lugar tão maravilhoso, onde a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria, reuniu este povo apostólico, uma família muito linda, uma família que respeita as leis de Deus, uma família Santa Vó Rosa que carrega o seu nome como mãe, como Santa Mãe Gloriosa, e que também leva o nome da nossa Santa Mãe Virgem Maria, que nos guarda, que nos protege com o seu manto santo. Também a família apostólica é que leva o nome do Santo Irmão Aldo, nosso pastor, nosso profeta, nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro. E também nós temos uma gratidão muito grande ao nosso Jesus, ao nosso Deus, nosso Pai, que nos deu o direito de ter esta arca da salvação, que nesses dias tão difíceis que estamos passando na terra, mas temos esta arca, onde nós podemos se abrigar, e aqui a Senhora Santa Avó cuida de nós. Santo Irmão Aldo, proteja as famílias na terra, as famílias apostólicas, mas também todas as famílias que ainda lutam para valorizar esse ministério glorioso, de pai, de mãe, de avô, de avó, que já cuidaram dos seus filhos e agora cuida dos seus netos. Santo Irmão Aldo, proteja as famílias, para que o poder do mal não venha destruir esta herança gloriosa que Deus deixou para nós, onde nós podemos se reunir dentro do lar, ter ali a nossa companhia, alegria daqueles que nos cercam. Santo Irmão Aldo, tenha misericórdia daqueles que enfrentam luta com a sua família. Muitos lares onde as pessoas têm dificuldades, Santo Irmão Aldo, para se entender, para se compreender. Tenha misericórdia, ajude-os, dê sabedoria,
para que eles possam viver em paz, viver bem. Querida avó, é tão bom viver bem e em paz, por isso eu peço que a senhora tenha misericórdia, ajude a todos, abençoe os nossos jovens, aqueles que ainda vão contrair a sua família, dê sabedoria para que eles possam observar, ter os cuidados da vida, para que possam ser felizes no futuro. Santo irmão Aldo, atenda o pedido desses teus filhos de oração. Muitos colocaram aqui os seus nomes nesses papéis, fazendo seus pedidos, é porque eles estão precisando. Santa Avó Rosa, se eles estiverem doentes, a senhora sabe, a senhora tem o poder para curar. Ajude-os, Santa Avó, a manter firme na fé, porque a senhora pode abençoar aqueles que cuidam da saúde deles, pode abençoar o tratamento que eles recebem, e a senhora pode realizar milagres. Querido irmão Aldo, seja qual for o pedido deles, se estiver problema na família, no trabalho, na escola, no estudo, onde eles estiverem problema, Santo irmão Aldo, tenha misericórdia, ajude-os para que eles possam vencer, para que eles tenham paz e sejam felizes. Virgem Maria Santíssima, proteja as famílias na terra, e agora despede todos nós, para voltar em paz para a nossa casa, com a bênção e a graça do nosso Deus, e o reino do céu seja sempre louvado e glorificado hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até outra vez.